Vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia, por sinal, o livro do profeta Isaías, amados, duas passagens que eu gosto muito. E essa mensagem que eu vou tentar reproduzir, eu ouvi em 1964. Depois eu já vi essa mensagem em livros, em revistas, principalmente 5 pontos que eu quero destacar e que vai servir muito no boletim de vocês. Eu estava observando, tem aqui um espaço, isso é bom, né? Para você fazer as anotações e utilizar no seu grupo vida. Então, eu tenho 5 passos para que você detecte se o culto que você está prestando a Deus é ou não um culto completo. Eu estou reproduzindo uma mensagem que eu ouvi na década de 60, mais precisamente, como eu disse, em 1964. Mas o livro do profeta Isaías me chama muita atenção. Primeiro porque foi escrito há aproximadamente 760 anos antes de Cristo. E ele fala no capítulo 9, de 1 a 6, a respeito do nascimento de Jesus e da morte tal qual como aconteceu. E eu quero me prender ao capítulo 6, os versos de 1 a 8, que é extremamente conhecido. E agora eu vou realmente entrar na mensagem propriamente dita, após, obviamente, ler esse texto da palavra de Deus, que vocês devem acompanhar. Eu trouxe a Bíblia na linguagem de hoje, mas não difere muito da Bíblia de vocês. Está escrito assim em Isaías capítulo 6, nos versos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Deus eterno sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Eterno, o Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Eterno, o Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com antenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as tuas culpas estão tiradas e os teus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Deus eterno dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Oremos. Pai, nós estamos mais uma vez com a responsabilidade de compartilhar com a igreja, com o teu povo, com a comunidade, a mensagem que o Senhor tem colocado nesta noite em nosso coração. Usa-nos, portanto, ó Deus, e esconde-nos atrás da tua cruz, para que não falemos de nós mesmos, mas que a tua palavra possa ser proclamada. E é no nome santo de Jesus que oro e agradeço. Amém. Amados, a Bíblia, e mais uma vez eu me reporto ao profeta Isaías. A Bíblia, ela é riquíssima. Ela ensina, ela está repleta de exemplos de como é que nós devemos cultuar. Quem não lembra da oração de Jesus lá em João 17, dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós cantamos isso em espírito e em verdade, te adoramos, nosso Deus, e vai por aí afora. Mas, como eu disse, o livro do profeta Isaías é muito interessante nesse particular da Bíblia, pelos livros que ele, pelos capítulos que ele tem, são 66, pelos 39 capítulos que ele se reporta sempre ao Antigo Testamento, pelos 27 capítulos que ele se reporta ao Novo Testamento.
E também lá ensina como devemos cultuar. Como que nós podemos descobrir um culto completo nestes 8 versículos do capítulo 6 do profeta Isaías. Eu gostaria que você me acompanhasse e que eu e você, guiados pelo Espírito Santo, participássemos desse culto que eu estou dizendo completo, depois, obviamente, de arrolar os 5 pontos principais de um culto completo, que nós participássemos acompanhados, obviamente, pelo autor do livro, pelo escritor do livro, que li o capítulo 6, os 8 versos. Portanto, acompanhemos Isaías nessa mensagem. Entremos, é como se Isaías agora estivesse abrindo a porta do templo e entremos com ele. Tenhamos acesso à sala do trono para junto descobrirmos os pontos principais de um culto completo. Antes de entrar nos 5 pontos, me permita fazer um retrato falado rápido. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós temos uma igreja funcionando na chácara já há 3 anos. E eu me reportei exatamente a isso, né? A pintar um quadro do local, do ambiente, do espaço onde esse culto estava se processando, se realizando. Um trono, amados. Um trono. Mas não era um trono qualquer. Um trono, pela narração do profeta, sublime. Eu sei que você sabe o que é sublime. Quando é que se pode sublimar alguma coisa? Mas não era apenas e simplesmente sublime o trono onde o profeta Isaías estava cultuando. Majestoso. Alto. Não era coisinha baixa, não. Um alto, sublime e majestoso trono. Amados, neste culto tinham seres angelicais. Anjos, arcanjos, serafins, querubins estavam participando do culto. Um culto completo tem que ter anjo. E quando eu falo isso, eu lembro muito a irmã Marina Nobre, já na glória. Ela gostava demais de cantar. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, há um anjo bem pertinho de você. Tem anjos aqui pertinho de cada um de vocês. Mas não tem só anjos aqui, tem serafins, tem querubins, tem seres angelicais. Para o culto ser completo é necessário a presença dos seres angelicais, e eles estão também aqui neste lugar. Tinha um grupo que era responsável exclusivamente pela purificação do templo. Eu acho que eles andavam com aquele negócio que sei lá, que a igreja católica usa, falando sobre a fumaçando, eu acho que eles andavam. Aquele não sabe a fumacinha? Acho que eles andavam entre as pessoas com aquele negócio que fazia sai fumacinha por todo canto. Purifica, isso é imaginação minha. Né? Purificando o templo. Para o culto ser completo, você tem que sentir que querubins, serafins estão aqui com alguma coisa, uma ferramenta, passando aí, purificando a presença, o templo onde nós estamos. O Senhor Deus, que é mais importante, assentado no trono. Nós cantamos, tu que estás assentado no trono, reinando, soberano. Tem tantos cultos sendo prestados, onde não tem seres angelicais, onde não tem fumaça, onde não tem trono, onde não tem Deus. Logo, é totalmente incompleto esse culto.
E agora nós vamos para os 5 pontos que este culto completo pode nos apresentar, e você já pode ir anotando aí. Primeiro ponto: num culto completo, é preciso que o adorador reconheça o senhorio de Deus. É necessário que o crente reconheça o senhorio, a soberania de Deus. Deus é Deus e acabou. Deus sem você, sem eu, sem nós, Ele continua sendo Deus. Imagina você sem Deus ou eu sem Deus. Quem somos nós sem Deus? Muita gente não reconhece esse senhorio de Deus. No culto completo é preciso que nós reconheçamos o senhorio de Deus. E Isaías reconhece isso, amados. No primeiro verso ele diz, e essa deve ser também a nossa atitude quando nós entramos, quando nós estamos no templo. Muitas vezes nós reconhecemos os amigos, muitas vezes nós reconhecemos a cortina nova, a ornamentação, nós reconhecemos uma série de coisas que estão no templo e não reconhecemos o senhorio do nosso Deus. Reconhecemos a música e os músicos, reconhecemos o ambiente, mas não reconhecemos que Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, e é necessário que nós reconheçamos o senhorio de Deus. A casa é de comunhão, a casa é de adoração, a casa é de louvor, é de cânticos, mas nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus. E foi isso que eu li no primeiro verso. Assentado num alto, majestoso e sublime trono, o Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas não têm? Até vai ao culto, mas não reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Não se rende, não se prostra, não se quebra diante do Deus eterno. Às vezes volta como chegou, porque não reconhece o senhorio de Deus. Segundo ponto, amados, para que um culto seja completo, é preciso que nós reconheçamos que somos indignos. Miserável homem que eu sou, que nós somos pecadores, que nós não merecemos, mas como precisamos da graça e da misericórdia de Deus, Ele tem misericórdia de nós, Ele se agrada do nosso culto. Mas é necessário que nós reconheçamos que somos indignos. E sabe, nos meus 40 e tantos anos de pastor e mais 5 anos e 6 meses de evangelista, eu estava dizendo para o meu companheiro de oração que aqui na minha cidade organizamos meia dúzia de igrejas, fundamos meia dúzia de igrejas, mas eu tenho uma também lá em Rorainópolis, organizada desde a compra do terreno até o templo hoje com o pastor Francisco Arlando Nobres e a irmã Socorro, esposa do pastor. Mas nós precisamos reconhecer que, independente do que fizemos ou fazemos, ou do que somos, nós somos, ainda assim, somos indignos. Somos indignos. Os serafins, que eram responsáveis pela purificação que eu me referi, talvez sacudindo alguma ferramenta, algum instrumento, os serafins, eles voavam, e está escrito no texto, e eu li, eles cobriam o rosto. Amados, o que rolava naquele ambiente era tão celestial, era tão sagrado, que os serafins cobriam seu rosto, eles não se sentiam sequer dignos de estarem contemplando
o senhorio de Deus, a majestade do Todo-Poderoso. E eles cobriam os seus rostos. Eles voavam, purificando o templo, mas eles cobriam os pés também, em reverência. E eles, ao cobrir o rosto, ao cobrir os pés, eles estavam declarando exatamente não serem dignos de estarem ali contemplando tamanha glória. Tamanha glória. Eu não sei se você sabe do tamanho da glória de Deus, se você já teve alguma experiência da glória de Deus. Eu, particularmente, já tive, amados. É um negócio fora de série. Eu estou falando da glória mesmo. Não é qualquer glória, não. Não é aquele barulho, aquela barulheira de glória, aleluia, de glória a Deus, aleluia. Não, estou falando da glória de Deus. Eu já tive uma experiência, pelo menos uma e única experiência, de ver, contemplar a glória de Deus. Ainda hoje eu me sinto extremamente indigno, miserável pecador. Mas Deus me presenteou, mostrando-me, no momento da minha vida, a sua glória. E olha que nós fomos feitos, eu e você fomos feitos, segundo a palavra de Deus, só um pouco menor do que os anjos. Viu, Rosnelli? Só um pouco menor do que os anjos. Terceiro ponto, amados, para que um culto seja completo, é necessário, e olha que não é muito fácil, não. Esse terceiro ponto não é muito fácil. Mas está aqui no culto completo que eu li. É necessária a confissão. Amados, é necessário a confissão. O verso 5 do capítulo 6 diz assim, eu vou ler o verso 5, ainda nessa tradução de hoje. 4. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Não era nenhum macumbeiro, nenhum católico, nenhum espírito que estava lá, não, era o profeta. No culto, quem estava era o profeta, e quem disse isso foi ele. Ai de mim, eu estou perdido, os meus lábios são impuros. Se o do profeta Isaías era impuro, coitado dos meus. Os meus lábios são impuros, eu moro no meio de um povo que também é impuro. É difícil confessar os pecados. Mas para o culto ser completo é necessário haver a confissão dos pecados. Reconhecer que é indigno e, Senhor, pequei contra ti perante os céus. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas faz-me como um empregado teu. Faz-me como um jornaleiro, faz-me com qualquer outra coisa. Quantas pessoas que não confessam suas faltas, e não é para confessar. Tiago diz que é para confessar uns aos outros, eu tenho muito medo de confessar para o outro, né? Porque confessar o pecado do outro é fácil, muito fácil. Você chega e já diz para o irmão, sabe como é que o irmão está andando? Assim, assim, assado. Você está confessando o pecado do irmão lá. Sabe como é que aquele irmão está se portando? Desse, daquele jeito. Agora o seu, você não confessa. Nem para ele e o seu irmão. Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. E para que os vossos pecados sejam perdoados. Confessar os pecados faz parte de um culto completo. Esse é o terceiro ponto de um culto completo. Quarto ponto. Quarto ponto de um culto completo.
É preciso ouvir a voz de Deus. Se você vier ao culto e não ouvir a voz de Deus, o culto não foi completo. E às vezes a gente sai dizendo, o pastor falou tanta besteira, o pastor disse aquilo, cometeu aquele erro de português, fez não sei o quê, virou, mexeu. Ele não viu a voz de Deus nada. Ele só ouviu a voz do pregador, do profeta, do transmissor. O culto, para ser completo, você precisa ouvir a voz de Deus. Está no Isaías, lá no capítulo 6 que eu li, está escrito exatamente no verso 8, que é preciso ouvir a voz de Deus. Você só vai ouvir a voz de Deus se tiver antes confessado seu pecado. Eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus se eu confessar antes o meu pecado. Deus não vai falar e você não vai ouvir se você não tiver confessado o seu pecado. Para o culto ser completo, o profeta Isaías está dizendo isso. Eu e você, nós precisamos ouvir Deus. E Deus tem algo para te dizer. Deus tem algo para te falar. E Ele quer falar contigo. Ele quer te dizer algo. Mas precisa confessar o seu pecado. O que Deus tem para te dizer só interessa para ti e para Ele, para mais ninguém. Nem para tua esposa, nem para o teu noivo, tua noiva, teu pai, tua mãe. O que Deus tem para falar para ti só interessa para ti e para Ele. Única e exclusivamente, para mais ninguém. Você não vai responder por mais ninguém, você vai responder por você mesmo. O quinto e último ponto. Henrique, me ajuda, Henrique. Que horas temos mesmo agora? 8? Eu ainda tenho 15 minutos. São 8 horas agora. O quinto e último ponto, amados, num culto completo. E esse também é difícil. Difícil, talvez, como confessar. Talvez seja até mais difícil esse. Marivalda, Rosbene, Aurora, Helen Rita, Vanô, Sara, Tiago. Talvez seja mais difícil que confessar. É a entrega. Eu fico imaginando a condição do profeta. Naquela atitude humilde. Naquela atitude de obediência, mas altruísta. Já no final da leitura dos 8 versos, ele diz: envia-me a mim. Envia-me a mim. Se você não optar por cumprir esses pontos, e eu só estou aqui lembrando, se você não atentar para reconhecer a soberania de Deus, se você não atentar que é necessário confessar a sua iniquidade, o seu pecado, se você não observar que, se você não perceber que a sua incapacidade não lhe leva a lugar algum, se você não ouvir a voz de Deus, e se você não se entregar, o culto não terá sido completo nem para mim, nem para você. O culto só é completo se esses 5 pontos acontecerem durante o processual, durante o culto. É por isso que num culto completo, amados, sempre acontecem os convites, que alguns chamam também de apelo. Um culto completo, se não tiver o convite, ele não é completo. Nesse culto, houve o convite. Quem é que eu vou enviar? Quem é que levanta a mão? Quem é que vai? Quem é que está disposto? Quem é que topa a parada? Quem é realmente que se rende? E tinha tantas outras pessoas lá. Só o profeta disse: envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim.
Por isso que no culto completo é preciso aceitar os desafios que são levantados, os desafios que são propostos. É por isso que no culto completo é preciso a gente aceitar que precisamos de arrependimento, que precisamos de confissão, que precisamos de obediência, de obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É um convite para restauração, para restabelecer, para renovação, para decisão. Alguém que ainda não teve a experiência com Jesus. Eu costumo sempre perguntar às pessoas, eu não conheço todos que aqui estão, mas eu costumo perguntar às pessoas. E eu fiz isso bem recentemente. Eu tive uma cunhada que faz 1 mês e pouco, quase 2, eu creio, que partiu para a eternidade. E uma semana antes eu conversei com ela e disse, você já chegou a um ponto, Dora, de responder com certeza, se você morresse hoje, você iria para o céu? Aí quando ela quis responder, eu disse, não precisa responder agora. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Dora. Suponhamos que você morresse hoje. E interessante é que uma semana depois, ela morreu. Foi. Uma semana depois. Mas você não vai morrer, não. Suponhamos que você morresse hoje, comparecesse diante de Deus, e ele, olho no olho, falando o seu nome, lhe perguntasse, por que razão eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia, ou acha que responderia? A gente tem 1000 respostas, N respostas. Mas a resposta certa mesmo é, eu sou indigno, eu não mereço, eu não valho nada. Mas pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, eu preciso entrar no teu céu. Por isso que no culto completo há o convite para alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor Salvador, possa manifestar através de um levantar de mão, de qualquer um outro aceno, dizendo, eu quero realmente aceitar Jesus, porque eu não tenho certeza que se morrer hoje, eu vou para o céu. Se você não tem certeza que se morrer hoje vai para o céu, você está ferrado. Está ferrado, que vai para o inferno. Não tem outro lugar para ir. Purgatório é invenção, é criação. Se você não tem certeza que se morrer hoje vai para o céu, você vai para o inferno. Não tem certeza, você vai morrer. Só tem céu e inferno. Mas se você morrer hoje, eu não quero que morra de jeito nenhum. E Deus perguntar de você, olhando dos seus olhos, perguntar pelo seu nome, por que razão ele deve deixá-lo entrar no seu céu, no céu dele. Você sabe já o que pode responder. Mas como eu disse, estou encerrando, para que o culto seja completo, é necessário que haja a aceitação. Estou te convidando para aceitar alguns desses convites, para restaurar a tua vida, para renovar teus votos, para reconciliar-se com Deus, para aceitar Jesus como Salvador, para confessar os teus pecados, para se arrepender dos pecados, para humilhar-se diante a presença de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Estou te convidando para isso. Oremos, Deus amado, nós estamos agradecidos porque nos foi possível compartilhar com a tua igreja, com a comunidade videira, mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, nesta oportunidade. Dá que se alguém, ó Deus, está necessitando de te aceitar como Senhor e Salvador, faça isso sinceramente. Se alguém precisa, ó Deus, de reconciliar-se contigo, estabelece essa reconciliação agora com a criatura que está necessitada. Se tem alguém precisando, ó Deus, de renovar seus votos, de estabelecer essa comunhão, tem misericórdia, ó Deus, desta pessoa, desta vida, e faz acontecer esse milagre também na vida do meu irmão.
Nós te agradecemos porque nesta noite temos convicção de que o Senhor tem falado no coração da igreja, porque falou também ao meu. E nós, agradecidos, fazemos isto em nome da Trindade Santa, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.